gostaria de passar, sem trabalhar um pouquinho, pelo menos, os conceitos de infralapsarianismo e supralapsarianismo, porque vocês estão numa sala fundamental e vocês ouvirão muito sobre isso. Então, quem tiver a lição, abra, por favor, lá naquele tópico, um pouquinho antes de Valorizando as Escrituras, porque eu quero falar aqui sobre esses dois conceitos. Basicamente, vou ler aqui o que o autor escreveu, alguns parágrafos. Na minha página é 102, mas eu devo estar com uma versão antiga. Mas é um pouquinho antes do tema Valorizando as Escrituras, na lição 13. Na visão reformada, às vezes se fala em dupla predestinação, envolvendo a salvação e a condenação. Nem todos os reformados aceitam a ideia da dupla predestinação, só os supralapsarianos. Os infralapsarianos não usam o termo predestinação ou eleição para condenação. Usam preterição, que é a ausência da predestinação. E não dizem predestinados para a condenação ou morte eterna, referindo-se ao decreto divino, mas pré-ordenados, que é o termo usado na Confissão de Westminster. A diferença básica entre infra e supralapsarianismo tem a ver com a ordem dos decretos divinos da salvação. E a ideia é se Deus levou em conta a queda ao decretar a eleição. Onde que entra a queda na eleição? É a questão da lógica não cronológica dos decretos, diz o autor. Então, no infralapsarianismo, funciona assim. Deus decretou. Deus simplesmente decretou. É diferente, porque no supralapsarianismo, logo à frente, vai dizer que Deus decidiu. Como é que se desenvolve a ideia de que Deus decretou? Por que eu disse que nós somos favoráveis à ideia que Deus decretou? Os seus decretos definiram quem seria salvo e quem não seria salvo, e não uma perspectiva futura de acompanhamento, de saber se a pessoa aceitaria ao seu filho como Salvador, que definiria, que seria a doutrina da presciência. Por que é que nós defendemos que foram os decretos de Deus anteriores a tudo o que definiram? No infralapsarianismo, então, Deus decretou. E tem essa linha. Primeiro criou, permitiu a queda, escolheu para a vida eterna parte da humanidade decaída e deixou a outra em seus pecados e condenação. Deu Jesus Cristo para que ele fosse o Redentor. Enviou o Espírito para que ele aplicasse a redenção no eleito e pronto, houve a salvação. Essa é a ideia do infralapsarianismo. O supralapsarianismo não defende a ideia que Deus decretou, mas que Deus decidiu. E como é que ele fez isso no supralapsarianismo? Escolheu alguns para a vida e destinou outros para a morte, já no começo. 2, criou. 3, permitiu a queda. 4, enviou Jesus Cristo para redimir o eleito. 5, enviou o Espírito Santo para aplicar a redenção no eleito. Pois bem, a nossa ideia majoritária, embora haja discussões dentro da teologia reformada, existem os supralapsarianos e os infralapsarianos. O autor está defendendo uma linha aqui que é a nossa linha maior, é a do infralapsarianismo. E nós explicamos mais ou menos dessa maneira aqui. Entendemos que a posição infralapsária é mais bíblica e coerente. Nela, não há risco de Deus ser o autor do pecado das pessoas. Por isso, quando falamos em salvação, o termo correto é eleição. Pois somente são eleitos os que são salvos. Quando falamos em condenação, o termo correto é preterição. Preterição com a ideia, exegética de passar por alto, deixar para trás. Assim, os salvos são os eleitos e os condenados são os preteridos. Essa é a ideia maior da doutrina do infralapsarianismo. Os salvos são os eleitos e os condenados são os preteridos.
Apesar de toda a discussão histórica sobre esse assunto e de reconhecermos as dificuldades do mesmo, a ideia é demonstrar que essa ainda é a exposição do ensino bíblico melhor sobre predestinação. Por quê, irmãos? Tem uma discussão enorme sobre o autor do mal, quem fez o mal, como o mal aconteceu, foi Deus que fez o mal, o que é o mal, quando entrou o mal no mundo, e nós somos defensores que Deus não é o autor do mal, não criou o mal. Nós somos defensores de que o mal, ele acontece numa ausência do bem, numa ausência do benefício, mas não como um ato criativo de Deus, a criação do mal. E dessa mesma forma, nós entendemos o conceito no infralapsarianismo, que é melhor a palavra preterição do que a palavra condenação. Porque Deus escolhe alguns e outros ficam. Essa é a ideia do infralapsarianismo. Irmãos, eu sei que isso são termos teológicos e certamente, se você quiser estudar mais, você tem um caminho intenso pela frente para estudar. Nós não nos dividimos e não nos condenamos entre nós, entre infralapsarianismo e supralapsarianismo. Nós só tomamos um cuidado, e o nosso cuidado fundamental é com o arminianismo, que é fora da teologia reformada e que, obviamente, pressupõe as escolhas do homem e a participação do homem na salvação. Então, nosso ponto é apenas entender que na predestinação, o envolvido enquanto agente ativo da predestinação é sempre e somente Deus, e não com participação nossa. E o arminianismo diz que tem que ter uma participação nossa na escolha de Deus. Então, nesse sentido apenas que nessa parte da lição, o autor diz que a predestinação é um ato exclusivo de Deus, só Deus a faz, e na forma como nós entendemos ser a forma mais apropriada, talvez seja o infralapsarianismo, com alguma vantagem sobre o supralapsarianismo, embora o assunto seja dificílimo, e nessa ordem da salvação, sempre haverá discussões sobre este assunto.